Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos para o nosso segundo episódio do quadro Fuzencast. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E hoje nós vamos falar sobre pigmentação. Gente, a gente decidiu fazer, esse tema pigmentação porque a gente sempre recebe dúvidas Continua. A gente decidiu fazer esse tema pigmentação porque a gente sempre recebe perguntas de pessoas com dúvidas sobre a pigmentação, né? E às vezes, se você não sabe, a pigmentação é a pintura no vidro, né? Então, às vezes você demorou um dia inteiro lá elaborando a sua peça, pensando como você ia fazer, e aí você pigmentou, levou pro forno, e quando você abre o forno, você vê que o resultado não foi aquilo que você esperava e às vezes acaba perdendo a sua peça. Então a gente vai falar sobre isso hoje. A semana passada eu tô dando uma oficina presencial e aí eu recebi uma pergunta, vários questionamentos de um aluno falando sobre pigmentação, porque a peça dele não ficou do jeito que ele esperava. Então por isso nós resolvemos fazer esse vídeo hoje falando sobre esse tema pigmentação. E o que aconteceu na peça dele? Por que ele veio com essa dúvida? Então, a peça dele, quando ele tirou do forno, ela não ficou uniforme a pintura. Também ela deu algumas bolhas e a peça não ficou legal no final, depois que ele tirou ela do forno. Mas como que era o tipo de bolha? Porque assim, eu vou falar pra tu, pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas tipo, a gente bem sabe aqui que tem dois tipos de pigmento. A gente sempre dá um nome, no caso, no universo do Fuse, tem gente que muda a nomenclatura do pigmento, tem gente que utiliza outros tipos de nomenclatura pessoal, principalmente quem fabrica os pigmentos. Mas, em suma, no universo do Fuse tem alguns tipos de pigmento, e dois deles são os pigmentos do tipo opaco e os pigmentos do tipo transparente. O pigmento do tipo transparente é o que naturalmente ele cria o efeito de bolha. Como é no caso aqui, eu trouxe até uma peça para mostrar, que no caso é como se fosse essa pecinha aqui. Então aqui a gente tem uma pigmentação do tipo transparente, que ela naturalmente dá esse tipo aqui de efeito, o efeito de bolha, e aqui a gente tem essa pigmentação utilizando pigmento do tipo opaco, que naturalmente ele não existe um efeito de bolha na pigmentação. Então, só melhorando o que eu falei, no caso da pintura dele, ele não estava usando a tinta transparente, ele estava usando a tinta opaca. E mesmo assim, ele deu um efeito de bolha, e tanto bolha mesmo, como se a tinta fosse transparente, e também bolha de tinta, tipo, com a tinta não, como ele, aí acho que você pode explicar, né, da tinta não dissolveu certinho e ficou tipo umas pelotinhas assim de tinta na peça. Que criou meio que um efeito diferente, estranho no vidro. Isso. Então, a respeito disso, como eu não tô com a peça dele aqui para mim ver, para mim saber, eu saberia falar com mais detalhes, mas isso pode ser bom também para quem está assistindo aqui. Se o preparo o processo de pigmentação começa já no preparo, porque a gente tem o pigmento, tem vários tipos de pigmento também. No caso aqui, a gente sempre utiliza o pigmento em pó. Aqui eu tenho como exemplo um pigmento vermelho, e do tipo pó. Tem alguns pigmentos que você já compra ele preparados. Esse daqui não. Esse daqui você, dependendo do tipo de peça que você vai criar, você tem que preparar esse tipo de pigmento aqui. Esse preparo é feito com um tipo de veículo que você dilui o pigmento e aí ele fica em estado líquido ou pastoso, dependendo de qual veículo você utiliza. Ponto. Só falar, acho que é bom você explicar o que é veículo. Veículo é como se fosse um material que você utiliza para dissolver o pigmento. No caso, esse pigmento aqui do tipo fundente que eu geralmente utilizo.
Esse veículo, geralmente a gente utiliza o CMC, que é um diluente que prepara o pigmento. Ele funciona como se fosse... não é bem esse o nome, mas é o que eu acho que vai ajudar na explicação. Ele funciona como uma espécie de cola, fixando o pigmento melhor no vidro, porque a gente tem um pigmento em pó. Se eu diluir ele somente com água, assim que a água evapora, o pigmento você consegue tirar ele com mais facilidade, visto que é só você passar o dedinho, como ele está sem água, ele volta a ser pó. Então você tira o pigmento. Com esse veículo, ele consegue fixar melhor o pigmento no vidro, fazendo com que, assim que a água, como pigmento, lembrando, ele está em estado líquido ou pastoso depois do preparo, quando a água evaporar, você não consegue tirar ele com tanta facilidade assim do vidro. Acho que deu para entender mais ou menos o que é esse tipo de veículo. A respeito da pigmentação, do problema que eu acho que o aluno teve na peça, é que quando você vai preparar o pigmento, vai diluir ele no veículo, você tem que mexer bem. Caso você não mexa bem, o problema já começa aí. Se você não diluir bem o pigmento, ele vai criar uma espécie de... Como é que fala quando a gente... Pelotinha. Uma pelotinha de pigmento, que é aquela partezinha ali que não conseguiu ser diluído completamente. Então, imagina só, que existe um preparo, tem uns pigmentos aqui, tem umas pelotinhas, você vem com o pincel e começa a pigmentar. Em alguns momentos, vai vir no pincel essas pelotinhas. Então, vai criar ali, na sua peça, um excesso, um local onde existe um excesso de pigmento. E isso vai dar dois problemas. O primeiro é que, quando você vier com a outra placa de vidro em cima, como a base dele pigmentada não está uniforme, isso não tem... Enfim, como ela não vai estar uniforme, vai causar a placa não vai ficar 100% apoiada, na placa de baixo. A placa de cima, vendo aqui que a gente vai estar utilizando a técnica de sanduíche. Quem não conhece, tem vídeos aqui no canal onde eu explico o que é essa técnica de sanduíche. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Então, quando você coloca a outra placa em cima, se existe um montinho de pigmento que não diluiu, a placa de cima vai ficar um pouco mais alta ali. E aí é onde começa o problema. E aí vem o segundo, porque no momento em que você estiver fazendo a fusão, a placa de cima ela vai descer, vai começar a esquentar, o vidro vai ficar mole e ela vai derreter em cima da placa de baixo. Só que como tinha essa partezinha aí que estava mais alta devido ao pigmento, além do problema que o próprio pigmento pode trazer na peça devido a essa ondulação, esse excesso de pigmento que vai criar bolha, porque a gente está mexendo aqui com material químico, que com a elevação da temperatura, ele vai soltar algumas partículas. Dentre essas partículas, vários pigmentos soltam ar, que é no caso do pigmento do tipo transparente. Esse pigmento aqui, do tipo opaco, ele tende a liberar também algumas partículas. E se ele está localizado em um determinado ponto, em grande quantidade, essas partículas podem criar bolhas. Isso é o primeiro problema. O segundo é que, supondo que a placa de vidro é um pouquinho maior, os cantos dela, quando ela começar a fundir, os cantos dela vão baixar primeiro do que o centro. Isso vai fazer com que essa saída de ar, que é natural do próprio pigmento, ela seja bloqueada pelo próprio vidro que está em cima. Isso vai impedir que o ar saia. E lembrando aqui que a gente está falando do pigmento do tipo opaco, não do transparente. E assim que a placa de cima bloquear essa saída de ar, ela vai criar efeitos de bolha. Não efeitos de bolha, vai criar bolhas em pequenos pontos do seu vidro. E só lembrando que essas bolhas não é aquelas bolhas tipo essa peça aqui, que é uma bolha que a gente percebe que é bonita, esteticamente falando. É uma bolha... quem entende um pouquinho de fusing ou tem um olhar um pouco mais crítico vai perceber que é um defeito na peça, que não é
proposital a bolha, né? Então, assim, não é aquela coisa que você olha e fala, nossa, que bonito que ficou a bolha. É um defeito mesmo na peça. É um problema que pode não ser, como a Gi falou, não ser tão percebido por quem ainda não entende muito bem desse tipo de trabalho, quem não está ainda imerso nesse tipo de trabalho. Mas quem já mexe, que já tem uma certa experiência, vai notar que ali foi um problema. Isso pode ser evitado 100% de certeza? Não. Tem alguns macetes, algumas coisas que a gente pode fazer para que isso seja as chances disso acontecer sejam as menos possíveis. Uma delas é você trabalhar com a temperatura. Só já te cortando, mas assim, com relação às bolinhas, né? As bolinhas que é por falta de você diluir, mexer bem certinho o pigmento, isso pode ser evitado, mas com o caso me corrija se eu estiver errado, no caso da uniformidade. Uniformidade da peça, da pintura, aí dá pra gente evitar, né? Dá pra gente, as pelotinhas dá pra evitar com mais facilidade, mas no caso da uniformidade é uma coisa que a gente tem algumas técnicas que dá pra melhorar, mas você só vai ter certeza depois que a peça estiver pronta, né? Isso. É assim, você tem que ter já, pra você saber como evitar tais problemas, esses problemas já tem que ter acontecido ou com você ou com alguém. Nesse caso aqui, como já aconteceu, não só comigo, mas com muita gente, esses são as possíveis prevenções. A primeira, como a gente falou, na hora de você diluir o pigmento para evitar a criação de bolha, você tenta diluir ele o máximo possível, deixar ele bem diluído. Na hora de você passar o pigmento, fazer a pigmentação propriamente dita na peça de vidro, você utiliza um pincel de cerdas suaves, fina, e tenta manter na pigmentação uma uniformidade. Ou seja, você tentar deixar na sua peça, eu sei que para muitos iniciantes isso pode parecer um pouco mais difícil de se fazer, mas à medida que você vai pegando prática com a coisa, você vai entendendo certinho como que você pode fazer isso com mais facilidade. Então, na hora que você estiver pigmentando, você tem que tomar o máximo de cuidado de, por exemplo, não sei se vai dar para... Por exemplo, aqui é uma peça, vamos supor que eu estou criando aqui uma bandeja. Eu comecei a pigmentar aqui. Eu tenho que ter o cuidado de, à medida que eu for pegando o pigmento, eu tenho que dar uma mexidinha no pigmento, aqui que eu preparei. Por quê? Porque ele é um pó que foi diluído. Então o pó ele é um pouco mais pesado do que o veículo que você utilizou para diluir ele. Então se eu só preparo ele e vou pigmentando, vai chegar um ponto em que eu estou utilizando aqui, nessa ponta aqui, um pigmento um pouco mais ralo. Lembrando que eu não estou mexendo aqui. Um pigmento mais ralo, e à medida que o veículo vai sendo utilizado, o pó ele vai descendo para baixo. Então, se algum ponto eu percebi, nossa, mas está mais grosso aqui o pigmento, eu dei uma mexida, pronto, eu já diluí ele novamente em um pouco menos de veículo, ele automaticamente se torna mais grosso e o efeito da metade da peça para o final, como eu estou utilizando o pigmento mais grosso, ele vai ficar diferente do início, visto que eu utilizei um pigmento um pouco diluído com um pouco mais de veículo, e aqui, né, nesse ponto aqui vai ter muito mais veículo do que nesse ponto aqui, que vai ter mais pigmento. Então toda vez que você for pigmentar, você tem que se atentar principalmente nesses dois pontos. Primeiro, diluir bem o seu pigmento, para que não aconteça nenhum problema de bolha na sua peça, e segundo, se certificar de a cada 2 ou 3 pinceladas, você sempre dá uma mexidinha nele para que ele seja novamente diluído e o pó não fique localizado no fundo. Aí você estava falando a respeito da temperatura, que é uma forma também de você controlar. Na verdade não é a temperatura, é a questão do tempo. Falei isso. Temperatura, assim que eu ia corrigir, aí a gente entrou finalizando aquelas outras partes. A respeito do tempo, isso funciona melhor com peças grandes.
de cerca de 25 centímetros quadrados para cima. Porque vamos supor que eu pigmentei a peça está toda uniforme, o pigmento está todo uniforme, eu diluí, eu tomei cuidado para mexer, ele está pigmentado, perfeito. Como a peça é muito grande, eu levei ela para o forno, as duas técnicas de sanduíche, peça sobre peça. Levei ela para o forno, a peça de cima, se o meu forno tem a resistência localizada no topo, vamos colocar essa variável aqui, resistência localizada no topo, a placa de cima ela tende a esquentar um pouco mais rápido do que a placa de baixo. Consequentemente, ela começa a derreter mais rápido do que a placa de baixo também. Então, por consequência, os cantos dessa placa, elas tendem a, dependendo de quão rápido a temperatura sobe, lembrando, por mais que eu cite aqui temperatura, foca no tempo. Dependendo de quão rápido a temperatura está subindo, os cantos da sua peça elas vão fechar muito rápido e não vai dar tempo. Isso vai fazer com que novamente não dê tempo do ar, das partículas que tem que evaporar do pigmento, elas saiam. Dentre essas partículas pode ter algumas partículas do próprio diluente, no caso o veículo, ou próprias partículas de água, que elas vão tentar sair. Se está tudo bloqueado, ela não consegue e vai encontrar um lugarzinho onde elas vão se fixar. Esses lugarzinhos que elas se fixam é onde vai acontecer a bolha. Ah, Evandro, mas como evitar isso? Você tem que controlar a sua subida de temperatura, ou seja, controlar o tempo. Por quê? Quanto mais tempo você demorar para subir a temperatura, para fazer com que a peça de cima derreta, mais liberdade essas partículas vão ter para sair da sua peça, impedindo que dê esse problema de bolha. Mas isso, lembrando pessoal, isso nem sempre vai impedir com que aconteça as bolhas nas suas peças. Existem outras coisas que você pode fazer, dentre elas uma das principais é controlar o tempo, ou seja, a subida de temperatura. Uma vez que isso for controlado, sua peça tem bem menos chance de acontecer esse problema de aparecimento de bolha. Bolha nesse caso da tinta opaca. Isso, eu ia falar isso. Lembrando que a gente está falando aqui do pigmento do tipo opaco, não é do tipo transparente. Do tipo transparente, ele já é feito, pode ser que você que já trabalhe com fuse conheça o pigmento transparente por outro nome. Mas o que eu estou falando do pigmento transparente é esse que naturalmente cria-se o efeito de bolha, assim como você pode ver aqui em cima. Ele já é projetado para isso. Então ele, obviamente, como é algo que já é projetado para isso, ele vai aparecer bolha. Já é feito para isso. Isso vale tanto para a garrafa de vidro quanto para o vidro plano, essa subida de temperatura, esse controle? Não, sim, por quê? Mas assim, existe uma diferença. Porque no caso do vidro plano, você já tem uma base que é praticamente 100% plana e facilita na hora tanto de você pigmentar quanto de você perceber esses problemas. Em relação à garrafa de vidro é um pouquinho diferente, porque como existe um processo anterior, que é o processo de planeamento, geralmente na parte de baixo você tem essas ondulações que é criado pelo kaolin, que é o desmoldante que a gente utiliza, e essas ondulações pode fazer também com que elas facilitam também o aparecimento de bolhas em determinados pontos. Então, só que com a garrafa de vidro, você também consegue, utilizando esse mesmo processo que eu acabei de explicar, você consegue evitar também o aparecimento de bolha, visto que o corpo da garrafa de vidro ele tem um tamanho limitado. Então vamos supor que eu quero criar uma peça, uma bandeja grande. Dependendo de como eu organizo esse corpo, eu tenho que criar emenda, digamos assim. Então, esse processo enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. Vou focar aqui somente no corpo da garrafa. Senão eu vou fugir muito aqui do tema e vou acabar entrando em outros assuntos aqui, que não é esse o foco do vídeo. Como o corpo da garrafa de vidro é menor,
ele automaticamente ele facilita o que você solucione esse problema, visto que, como a peça não é muito grande, ela tem mais liberdade ela facilita a saída de ar, porque o corpo não é tão grande, então automaticamente essa saída de ar saindo com mais facilidade, o aparecimento de bolha pode ser menor do que se você utilizasse uma placa de vidro plano muito grande. E a gente está falando também, é bom lembrar que a gente está falando sobre a pintura feita com pincel, porque tem várias técnicas de pintura do vidro, mas a gente está falando feita com pincel manualmente, né? Isso. E a respeito dessa subida também, controle de subida de temperatura, isso também tem a ver com, por exemplo, você colocou uma peça dentro do forno, quando você tira a peça, as bordas da peça, ela não ficou uniforme, ela ficou tipo, por exemplo, ficou feio. Ficou feio. Ficou, por exemplo, ela não fundiu, a parte da lateral ficou meio altinha. Tem a ver com a subida da temperatura também? Não somente com a subida, mas com o objetivo da queima. Por exemplo, tem basicamente dois tipos de queima, que são as queimas básicas. O objetivo de queima, no caso, que é dois tipos de fusão, que é a fusão total. Então, peraí, acho que é melhor eu refazer essa pergunta. No caso, essa subida de temperatura, esse controle da subida de temperatura, para evitar com que a tinta não crie bolha, né, que fique perfeita, pode afetar as laterais da peça, por exemplo, fazer com que a peça, as laterais não se funda, fica aquela parte mais altinha do que as outras? Mas o centro você está falando só as laterais? As laterais. Pode afetar ou não? Pode. Tipo assim, você controlando essa parte para não criar bolha, pode afetar a aparência total da forma, da peça? Pode. Eu não entendi direito a pergunta. É o que eu queria dizer assim, por exemplo, você tá focando também na subida, no controle da temperatura, né? Uhum. Então, assim, esse controle da temperatura, focando na pintura do vidro, pode fazer com que a lateral da peça não se funda uniformemente e tipo fica com um detalhe, as laterais não fiquem legais, não fiquem bonitas, ou não? Pode, que é o que eu ia falar. Tem dois tipos de fusão, a parcial e a total. A fusão total, a lateral fica assim. Uhum. A fusão parcial também é uma fusão, só que a lateral fica um pouco com um acabamento menos arredondado do que esse. São esses dois tipos. Caso aconteça da lateral não fundir, e vendo bem, se a gente está falando aqui da lateral, não vou me atentar ao centro da peça. Se acontecer da lateral não fundir, ou é porque, lembra de não diluir direito o pigmento, pode acontecer de ter um excesso de pigmento nessa lateral, onde não fundiu direito, ou houve a falta de tempo. No caso, no objetivo da fusão. Quem já acompanha aqui os vídeos sabe qual que é o objetivo que eu tô falando aqui. Se não sabe, vai pesquisar. Então, tipo, se faltou tempo, a lateral não vai fundir direito. Não somente a lateral, porque se a lateral não fundiu, obviamente alguns pontos da peça também não fundiu. Só que aí a gente tem que se atentar a um ponto. Se nessa fusão, vamos supor que eu tenho aqui o forno, eu estou criando várias peças. Se eu utilizo, não sei se foi esse o caso, vidro plano, eu tenho que me atentar à queima do vidro plano. Se eu utilizo garrafa, eu tenho que me atentar à queima da garrafa, dependendo, que pode variar também de acordo com o fabricante da garrafa. Se eu utilizo murano, e aí vai com cada vidro. O que eu não posso fazer é colocar, por exemplo, o vidro plano dentro do forno e o vidro de garrafa na mesma queima e me atentar somente à queima do vidro que queima mais rápido. Que é o plano. Que é o plano. Porque, por exemplo, se o vidro plano, a temperatura
falando aqui, um exemplo não, é real. A temperatura utilizada de fusão seria 780 graus durante 18 a 22 minutos e a da garrafa seria 780 com 25 minutos. Obviamente, o tempo da garrafa fundir é maior do que o vidro plano. Se eu no forno coloquei para o vidro plano uma configuração somente por... Nossa, tá quente aqui. Somente por vidro plano, que queima mais rápido, a garrafa vai faltar fusão. Se o vidro plano, por exemplo, fez uma fusão parcial, no caso das peças feitas com a garrafa, vai ter faltado tempo para que ela chegasse na fusão parcial. Entendeu? Se no vidro plano eu coloquei uma queima de 18 minutos e a garrafa é 25, olha só, faltaram 7 minutos. Então, caso isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Ou coloco as peças em forno em queima separada, ou eu crio um meio termo. No caso, 7 minutos seria uma queima aí para que os dois se encontrassem quase que no mesmo ponto, seria mais ou menos, sei lá, uns 23 minutos por aí. Aí sim, eu conseguiria um vidro plano com uma queima um pouquinho acima da parcial, quase que uma queima total, e a garrafa uma queima parcial. Elas teriam quase que não é o mesmo, chegariam no mesmo acabamento. Teriam quase que o mesmo acabamento. Entendeu? E aqui eu queria aproveitar que a gente finalizou essa parte aqui de pigmentação. Eu recebi não, né? A gente está recebendo várias perguntas no canal e que muitas vezes a gente acaba não tendo tempo de responder. Mas recentemente, num dos vídeos nossos, teve uma pergunta da Rosemary a respeito do forno de fusão, que coincide com outra pergunta que eu já respondi aqui no canal também, que eu gostaria de responder aqui. E aí pode, dependendo, pode ser um assunto ou para outro vídeo, ou até mesmo para a gente continuar aqui o debate. A pergunta da Rosemary seria: o forno de fusão serve para também trabalhar com cerâmica? Essa é a pergunta da Rosemary. Anteriormente, eu acho que faz umas 2, 3 semanas, também recebi uma pergunta praticamente a mesma, só inverte a ordem, que é da Liris, que ela perguntou: posso usar o forno de porcelana, que seria o mesmo de cerâmica, para fazer fuse? Você vê que a mesma pergunta só muda a ordem. Uma provavelmente tem um forno de porcelana e outra provavelmente tem um forno de fuse e uma quer trabalhar com outro material. O fato é que, isso aqui você já deve estar cansado de ouvir, para se trabalhar com fuse, você precisa de algo que chegue a temperaturas próximas de 840 graus, chegando aqui no meio termo. Se um forno sendo de porcelana ou de fusem chegar nessa temperatura, você consegue facilmente trabalhar com o vidro, no caso com o fusem. Então, o forno de porcelana, como ele é projetado para chegar a temperaturas superiores a 1200 graus, obviamente você também consegue facilmente trabalhar com o fusem. Veja bem, forno de porcelana, você consegue trabalhar com fusem, visto que ele é projetado para atingir temperaturas maiores do que o fusem precisa. Para trabalhar com fusem você precisa de basicamente 840 graus, dependendo de quais peças, de qual nicho você pretende alcançar. Já o forno de fusem dá para trabalhar com porcelana? Aí depende. Por quê? A porcelana ela precisa de uma temperatura um pouco maior, dependendo de qual trabalho você está fazendo, queima de biscoito, enfim, dependendo de qual trabalho você está fazendo, ela precisa de uma temperatura um pouco maior. Eu, por exemplo, Ivan, tenho um forno de fusão que ele é bloqueado, ele é travado em 900 graus. Eu não consigo trabalhar a temperaturas superiores a essa, visto que o fabricante travou ele em 900 graus. Porque para o fusem não precisa dessa quantidade toda de temperatura. Lembrando, o fusem
Tem trabalhos com vidro, enfim. Você precisa de mais temperatura, no caso do trabalho com vidro, mas no Fusion você não precisa. Caso eu force muito um forno de fusão para trabalhar com porcelana, eu posso... Fala mais devagar. Por quê? Tá me dando agonia, você fala muito rápido. Caso eu utilize um forno de fusão, eu vou tentar aqui falar mais devagar. Caso eu utilize um forno que é projetado para trabalhar com a vidrofusão para queima de porcelana, eu também consigo, desde que o meu forno suporte aquela temperatura pelo tempo que o trabalho de porcelana exige. Por exemplo, tem trabalhos de porcelana que você precisa que a peça seja queimada por cerca de 4 a 6 horas. Se o meu forno de fusão vai 4 a 6 horas numa temperatura de... Vou chutar aqui uma temperatura mediana, de 1000 graus. 4 a 6 horas por 1000 graus. Se o meu forno, mesmo sendo de fusão, ele consegue chegar a 1000 graus, que ele pode chegar, né? Mesmo sendo travado em 900 graus, ele consegue chegar um pouquinho mais. Mas se ele conseguir chegar a 1000 graus, você concorda que ele está ultrapassando um pouco a capacidade dele? Já estou forçando muito o meu forno. E não somente questão da temperatura, aí entra também agora o tempo. Eu não vou somente chegar, dar um pico a 1000 graus e esperar ele cair, assim como acontece com o Fusion. Muitas vezes você precisa subir a temperatura, ele passa lá alguns minutinhos e você desliga ele e a temperatura já começa a cair. No caso da porcelana é um pouquinho diferente. Você tem que chegar a determinada temperatura e manter ela não por minutos, mas por horas. Se o teu forno é de Fusion e você perceber que existe um bloqueio de temperatura nele, é porque aquele bloqueio tem um objetivo. E eu acredito que esse objetivo é manter a estrutura, preservar a vida útil do seu equipamento. Se você que quer trabalhar com porcelana utilizando um vidro de fusão não se atenta a isso, você vai sim danificar o seu forno de fusão. E você pode sim, com certeza, acabar perdendo ele. Então, se você quer trabalhar com a porcelana, mesmo tendo um forno de fusão, eu acho que é bom você se atentar a isso. Pelo contrário, se você tem um forno de porcelana e quer trabalhar com Fusion, brother, vai na fé, você consegue. Inclusive teve até um fabricante, uma pessoa que fabrica os nossos fornos, ele mesmo, de Fusion, ele falou que corre o risco de comprometer, de perder o forno se você sobrecarregar ele no caso de temperaturas que ele não foi feito para isso, né? Foi feito para uma temperatura menor. Não, pode continuar. Já falou. Já falou? Então, acho que ficou meio claro aqui. Então, só para você, né, Rose, entender, você consegue sim trabalhar com a cerâmica utilizando o seu forno de fusão. Mas se atenta nesses dois pontos. Qual que é a temperatura que ele suporta sem danificar a estrutura dele e por quanto tempo você pode manter ele nessa temperatura sem também danificar a estrutura dele. E eu acho que a melhor pessoa que pode te responder isso daí é quem fabricou o seu forno de fusão. Ele consegue te falar isso aí, ele deve te falar isso aí com mais clareza do que eu, visto que eu não estou vendo o seu forno. Bom, fechado aqui o assunto de forno, eu acho, pessoal, por mais que a gente tenha saído aqui um pouco do objetivo aqui do vídeo nesse finalzinho, eu queria deixar bem claro que isso é uma questão a respeito do forno, é uma questão que não somente a Rose ou a Liz tem de dúvida, mas muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, ela tem um equipamento, no caso seria o forno, independente se é de cerâmica ou de fusão, e também vê aí uma oportunidade de trabalhar com outro tipo de material, talvez para até expandir o leque de produtos deles. De fato, você consegue trabalhar tanto com um quanto com o outro utilizando o mesmo equipamento. Mas se você também está com essa dúvida, eu acho muito importante você se atentar a esses detalhes que eu acabei de explicar para você. Principalmente se o seu forno é um forno de fusão, porque ele, por fabricação,
ele é um pouquinho, ele não é que ele tende a ser um pouco mais limitado do que o forno de porcelana, o forno para porcelana ou forno de cerâmica. Então, só resumindo, né, a questão da pigmentação, a primeira coisa que você tem, vamos fazer um resumo do vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção na hora que você estiver pigmentando a sua placa, a sua peça. Antes de fazer esse resumo, uma coisa que é muito importante também, até mesmo antes disso, é você entender se o seu fabricante, o seu fornecedor, o seu pigmento, ele é de boa qualidade. Porque as bolhas, esses problemas na pigmentação também pode ser por causa de um pigmento de má qualidade. Então vamos supor que você já conhece um fornecedor que fornece pigmentos para vários outros artesãos e esses artesãos sempre falam bem desse fornecedor. Obviamente, o pigmento que ele utiliza é de boa qualidade. Então, superando essa parte aí da qualidade do pigmento, né? Você entendeu? Da qualidade do pigmento a gente parte para... Então, e uma coisa também que você falou aí sobre pigmento, até foi o que eu falei pro meu aluno, que assim, tem algumas coisas que eu posso até falar para ele antes dele errar, mas quando a pessoa tá fazendo a coisa ali, a peça, e ela erra, daí ela vai pensar, por que será? O que eu fiz que eu errei? E aí, eu acho que fica mais fácil da pessoa lembrar, porque se eu toda hora eu falar para ela, se você fizer isso, vai acontecer isso, ela pode esquecer. Então ela errou, ela vai começar a pensar, o que eu fiz de errado? Eu vou pintar essa peça dessa maneira, vou pintar essa outra peça dessa outra maneira. Assim, depois que a peça fundir, eu vou observar o que eu fiz nessa e o que eu fiz nessa e o que eu posso melhorar. Que assim eu acho mais fácil da pessoa aprender as coisas, né? Não é uma coisa decorada. Então ela vai saber, ela vai entender. E a mesma forma do pigmento. Conforme a prática, né? Conforme você vai testando, você já vai entender. Não, é o pigmento. Não, isso aqui não foi o pigmento, foi a temperatura. Foi o jeito que eu pintei. Então, assim, você tem muitas coisas, por mais que a gente tá dando várias dicas aqui pra vocês, que você só vai pegar mesmo na prática, fazendo testes, né? Experimentando, vivenciando, né? Isso. Então vamos lá, resumindo o que a gente falou sobre a pigmentação, a primeira dica, né, que você tem que se atentar na hora que você for pigmentar a sua peça, vamos colocar aqui. Na diluição, já no preparo. Diluição. Isso. Escolher o pigmento, diluir ele, né, de forma que fique bem homogêneo a diluição. Eu acho importante também, gente, às vezes você, sei lá, colocou a sua quantidade de solvente, colocou a tinta. Diluente, nunca utilizem solvente. O diluente e colocou a tinta. Então assim, por mais que o pó ele é pesado, então tá, eu mexi bem mexidinho e pintei uma peça aqui. Coloquei aqui meu potinho do lado, demorei um tempo. Como o pó ele é pesado, ele vai descer no frasco. Então assim, mesmo depois que você já mexeu bastante, você mexe de novo para depois você voltar a pintar a sua peça, né? Então tá. Utiliza também um pincel de cerda suave, porque essa suavidade nas cerdinhas do seu pincel, se o pigmento estiver bem diluído, ele vai pegar ele com mais facilidade e vai distribuir ele com mais facilidade também. Se você tiver um pincel com aquelas cerdas duras, feito, sei lá, aqueles amarelinhos que geralmente a gente compra para trabalhar na escola, aqueles da pontinha chata, como as cerdas dele é muito dura, que ele é projetado para outro tipo de pintura, assim que você começar a pigmentar, não somente ele vai pegar menos pigmento, mas também ele vai arranhar, riscar aquela parte que você já passou o pigmento. Então você tem que ter um pincel de boa qualidade, pigmento de boa qualidade, diluição de boa qualidade e pincel de boa qualidade. Mesmo que você tenha um só pincel, investe em pelo menos um pincel que você fale, não, esse daqui vai ser a menina dos meus olhos. Eu vou pegar ele, vou utilizar somente para pigmentação, porque você vai perceber
a diferença entre usar um pincel, de novo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas só para ficar bem claro aqui. Você vai ver a diferença de uma pigmentação feita com um pincel bom e uma pigmentação feita com outro tipo de pincel aí. É a terceira. Depois que pigmentou, a gente não falou aqui, mas você tem que esperar o tempo de secagem do seu pigmento, né? Porque se você colocar o pigmento também, a peça pigmentada com o pigmento úmido dentro do forno, ele também vai ser o responsável não somente por criar bolha, porque a gente tem ali partícula de água, mas também por causar um efeito estranho na sua peça. Então espera ele secar, leva para o forno e faz o controle de tempo, ou seja, subir a temperatura de forma gradual. Se você já trabalha com isso, você já conhece o seu forno, você sabe perfeitamente como que isso pode ser feito. Não vou entrar em detalhes aqui não. Então, gente, eu anotei aqui as quatro coisas que você tem que observar na hora que você for pigmentar a sua peça. Então, na diluição, diluir bem a sua tinta. Antes da diluição, o pincel, né? Comprar um pincel de boa qualidade, né? Não é tão caro assim, você compra, nem que você compre um pincel, usa ele, lava, depois, né, se você for trocar de tinta, mas ter um pincel de boa qualidade. A diluição, esperar secar a sua peça, não levar a sua peça pro forno molhada, né, úmida. Sei que às vezes dá uma pressa, a gente quer fundir logo para ver no que vai dar, mas espera. Pressa nunca é bom. Espera secar. E a quarta dica é subir de forma gradualmente o forno, fazendo a fusão devagar, sem pressa também, né? Isso, e só pra gente finalizar, a gente falou anteriormente sobre peça que dá problema. Um dos maiores erros, depois eu vou até fazer um videozinho explicando mais especificamente mais focado somente nesse assunto. Um dos maiores erros de muitas pessoas que estão iniciando é colocar a peça no forno, fez tudo bonitinho, a peça deu algum problema, não parar para estudar aquela peça, não identificar na peça por que aquilo aconteceu. Então eu fiz muito isso no começo, até um ponto que eu cheguei, poxa, todas as peças que derem problema, eu vou pegar, vou guardar, vou estudar, vou procurar identificar onde que o problema aconteceu, por que aconteceu e como evitar. E cara, você não sabe, talvez você não faça ideia do quanto que isso pode trazer de conhecimento para você. Então toda vez que alguma peça der problema, guarda ela, pega ela, trata ela talvez com mais carinho do que uma peça que deu certo, porque provavelmente ali naquela peça tem muita coisa que você pode aprender com ela e replicar ou evitar, melhor dizendo, na criação das outras peças. Fica a dica aí. Ou mais alguma coisa que você quer acrescentar? O chá tá gostoso, hein? Não tem mais nada não. Acho que por enquanto é só. Acho que já deu, questão pigmentação, deu para vocês terem uma boa ideia de como vocês podem fazer para pigmentar a peça de vocês, para evitar com que algum problema apareça devido à pigmentação. Eu acho que é basicamente isso. A gente falou bem a fundo sobre isso. Porque é uma coisa, né? Às vezes a pessoa quem tá começando, eu sinto muito isso nas aulas, nas oficinas, que às vezes a pessoa vai pintar um vidro achando que ela tá pintando um tecido. Então a gente tem essa ideia de quando você de escola ou de pintar tecido ou quadro, então é totalmente diferente de pintar um vidro, né? Então eu sempre falo, gente, vocês não estão pintando tecido, vocês estão pintando o vidro, então é diferente a maneira que você utiliza o pincel, a maneira que você passa o pincel, então é uma dica importante, né? Então, gente, se você tiver alguma dúvida, eu acho que a gente sanou todas as dúvidas, mas às vezes, né, é até um defeito do professor, né? Às vezes a gente ensina, por mais que eu tente ensinar como se estivesse ensinando, falo até pro Evandro, a gente tem que ensinar como se estivesse ensinando meio que para uma criança, nos mínimos detalhes. Porque às vezes um detalhe que a gente esquece de falar, a pessoa não consegue fazer em casa, né? Então, gente, eu sei, não é fácil para quem tá começando, mas o importante é não desistir. Também não foi fácil pra gente, né? Tudo isso que a gente tá falando, né, principalmente o Evandro, muitas coisas na prática, tentativas de erro e acerto,
que a gente conseguiu, que ele conseguiu tá no patamar que tá hoje na pintura, mas sempre a gente tá evoluindo e tudo mais. Mas assim, não é fácil, mas o importante é você não desistir, porque se a gente conseguiu, você também consegue, né? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que à medida do possível a gente vai respondendo. E também eu quero te convidar para entrar no nosso canal do Telegram, que lá a gente dá umas dicas valiosas, exclusivas para as pessoas que participam do canal, tá bom? A gente vai deixar o link aqui embaixo também para você entrar lá, tá bom? Bom, por hoje é só. Então tá, gente, grande beijo e até a próxima. Valeu.